Quinta-feira, dia 10 de outubro, o Jornal do Rio está no ar com as principais notícias do dia e a gente abre essa edição falando do protesto de taxistas no centro da cidade. Os motoristas que aparecem nessas imagens pedem regras para o transporte de passageiros por aplicativos. Vamos falar também sobre o caso da menina de 6 anos encontrada morta no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. O corpo da pequena Estela será enterrado amanhã. Narcomilícias. Você vai ver aqui no Jornal do Rio a união de grupos paramilitares com traficantes. Tem ainda o fechamento da RJ-116 no acesso a Friburgo, após um deslizamento de terra. E o futebol, é claro, não saia daí. A gente se encontra em 30 segundos, eu te espero. Vai ser enterrado amanhã o corpo da menina de 6 anos encontrada morta no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. O laudo do Instituto Médico Legal comprovou que Estela tinha sinais de estrangulamento. A Luciana Evangelista chegou ao Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo da filha. Antes mesmo de receber a documentação, passou mal e chegou a desmaiar. O corpo de Estela Evangelista de Oliveira foi encontrado na manhã desta quarta-feira em um saco preto no alto do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, comunidade em que a família reside. De acordo com o laudo do IML, há indícios de estrangulamento. Moradores da região dizem que a polícia se negou a subir para fazer a perícia. Não teve perícia, somente dois bombeiros e os moradores que ajudou. Estela foi vista com vida pela última vez no sábado, quando saiu com o tio materno para ir à praia. Familiares contam que Paulo Sérgio já prometia levar a menina para passear há alguns dias e que a relação entre eles era muito boa. Desde então, os dois não voltaram mais para casa. A família começou as buscas no domingo. Paulo Sérgio, de 29 anos, já tinha sido preso por roubo e seria usuário de drogas. Para a família, ele é o principal suspeito do crime. Vivia junto com a minha sobrinha, que é a mãe da menina, e vivia ele junto, vivia todo mundo junto. A gente não sabe onde é que ele está. Sumiu também. Não sabe se ele está vivo, não sabe se ele está morto. Como que era a relação? Não sabe se foi ele que matou, ninguém sabe. Tivemos informações que ele estava até ontem, à madrugada, na rua, e até agora a gente não sabe onde ele está mais. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso e busca informações que levem ao paradeiro de Paulo Sérgio. E a gente vai falar agora da confusão no centro da cidade, por isso a gente vai direto para o estúdio da rádio Band News FM, falar com Marcos Lacerda, 90.3. Lacerda, confusão entre taxistas, né? E na Câmara de Vereadores. Pois é, Natasha, boa noite a todos. Agora há pouco tinha a expectativa de ser votada a primeira discussão em relação à legislação para motoristas de aplicativos, né? Uber e 99. Essas imagens de agora há pouco vocês observam, foi um tumulto que se formou em frente à Câmara dos Vereadores na Cinelândia, tudo porque a sessão era para seguir até às 6 horas da noite. E aí, para ser prorrogada, os vereadores teriam que ficar na Câmara até ser votado. E alguns vereadores querem prorrogar um pouco mais essa votação para abrir um debate. E aí os taxistas, revoltados com toda essa confusão e esse impasse em relação à regulamentação dos transportes por aplicativos, fizeram uma grande confusão. Houve gás de pimenta, bombas de efeito moral e também o batalhão de choque foi acionado para dispersar um pouco aí a confusão que se formou na Cinelândia. Na legislação prevê uma regulamentação um pouco mais, digamos assim, firme para esses transportes de aplicativo, colocando placa vermelha, por exemplo, com o fim da tarifa dinâmica, e os taxistas, por outro lado, também querem se beneficiar um pouco mais em relação à legislação, né? Tem diversas exigências que os taxistas têm que passar para acabar circulando pela cidade, enquanto os motoristas de aplicativo basta apenas se cadastrar junto ao aplicativo. Então, na terça-feira, tem essa nova votação e a gente espera sem confusão. Natasha. Muita polêmica ainda pela frente, né, Lacerda? Obrigada pelas suas informações. E a gente traz agora mais um golpe. Os alvos, gente, aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Os golpistas falavam que investiriam no agronegócio o dinheiro deles e por isso fariam render. Mas os valores bancavam mesmo, gente, eram viagens com muito luxo. Hoje o chefe da quadrilha foi preso. Roniel Cardoso dos Santos tinha uma vida de luxo. Nas redes sociais, gostava de postar fotos em helicópteros,
carros importados e de viagens internacionais. Mas toda essa ostentação era financiada por vítimas do golpe que a quadrilha chefiada por ele aplicava. Roniel foi preso em uma casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, nesta quinta-feira. Segundo as investigações, os suspeitos enganavam as vítimas. Diziam que iriam fazer investimentos no agronegócio e que o lucro seria dividido com o grupo. Para isso, tudo que a pessoa precisava fazer era pegar um empréstimo no banco e dar todo o dinheiro para a quadrilha. Os alvos principais eram aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Todo o esquema foi descoberto depois que os suspeitos contataram um policial civil. Um relatório da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, mostra que em 2 anos os investigados movimentaram 50 milhões de reais. Os agentes fizeram buscas na empresa de Roniel e recolheram grande quantidade de dinheiro em espécie na casa dele. O acusado também possui outros endereços no nome dele, em Brasília e no Maranhão. A Justiça expediu 6 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. A polícia também esteve em 2 endereços de áreas nobres da zona oeste do Rio, em busca de investigados. E além dessa prisão, teve outra mega operação da Polícia Civil que prendeu 67 criminosos hoje. Entre eles, um dos maiores ladrões de carro da Baixada Fluminense. Os presos também estão ligados, gente, com crimes como homicídios e tortura. Agentes da Polícia Civil saíram às ruas ainda de madrugada para cumprir os mandados de prisão. Um dos capturados na ação foi Jorge Luiz Barbosa, considerado um dos maiores ladrões de carros da Baixada Fluminense. Jorge foi preso no bairro Nova Era, na localidade conhecida como Cereja. De acordo com as investigações, os presos têm ligação com o tráfico de drogas. E além de responderem por roubos, eles também praticavam outros crimes da Baixada Fluminense, como homicídios, porte ilegal de armas e tortura. É importante ressaltar que cada roubador retirado de circulação são pelo menos 8 roubos praticados por cada um deles. Entre os mais de 60 presos também estão Marlon de Souza Freitas, conhecido como Marlinho, que tinha um mandado por roubo, além de responder por tortura e homicídio. E João Vitor Nóbrega Tavares, o Coringa. Coringa foi preso por policiais da 58DP, é um roubador que atua com bastante intensidade na região. Só ontem ele praticou 3 roubos, foram feitos 3 registros de ocorrência, dando as características dele, que ele tem um cabelo verde, então é um elemento que é fácil de identificar. Os presos foram encaminhados para a cidade da polícia e depois transferidos para o sistema penitenciário. E a gente agora faz uma rápida pausa. A seguir, vamos falar sobre a união de grupos paramilitares com traficantes. Essa ligação ganhou uma nova denominação: narcomilícias. O tiro que matou Diogo de Brito, de 16 anos, em agosto, em Niterói, partiu da Polícia Militar. É o que aponta a investigação da Polícia Civil. O adolescente, que você vê agora nas imagens, foi atingido por um disparo durante uma operação da PM na comunidade da Grota. Segundo a polícia, o inquérito que apura a morte de Diogo está em fase de conclusão e aponta que o disparo pode ter partido de um ou mais PMs. Diogo defendia o América em competições intermunicipais na Baixada Fluminense, mas não era federado pelo clube, ou seja, sonhos aí perdidos, né? E olha só, gente, o poder paralelo está cada vez mais forte aqui no Rio. Um levantamento da Polícia Civil e do Ministério Público revelou que 4 milhões de moradores do estado vivem em áreas dominadas pelo que as autoridades estão chamando agora de narcomilícias. A Praça Seca era um dos bairros mais valorizados na zona oeste do Rio, até virar há cerca de 5 anos palco de confrontos quase diários entre milicianos e traficantes. Gente, olha, muita gente! Hoje, praticamente todas as comunidades da região são dominadas pela milícia. Só que a venda de drogas não foi interrompida. Virou mais uma fonte de financiamento do grupo paramilitar. A milícia surgiu no Rio há 2 décadas, tendo como sua principal bandeira o combate ao tráfico. Mas hoje, traficantes e milicianos têm atuado em conjunto em pelo menos 180 regiões do estado, onde a cobrança da taxa de segurança, típica da milícia, agora é acompanhada pelo movimento das bocas de fumo. É o que vem sendo chamado pelas autoridades de narcomilícia. O Ministério Público e a Polícia Civil mapearam a área de atuação das narcomilícias. Elas estão presentes em 6 bairros da capital e em 10 cidades da região metropolitana e da Baixada Fluminense. Nessas áreas vivem cerca de 4 milhões de pessoas.
A atuação de milícias foi tema de uma CPI na Assembleia do Rio em 2008. Líderes de grupos paramilitares que exerciam cargos públicos chegaram a ser presos, mas isso não impediu que as milícias continuassem expandindo a sua zona de influência. Os grupos cobram por serviços que deveriam ser gratuitos, faturam com a venda de imóveis como os que desabaram em abril na Muzema e são investigados por uma série de assassinatos, como o da juíza Patrícia Ascioli e o da vereadora Marielle Franco. Esse ano, 111 pessoas foram presas no estado por participarem de milícias ou narcomilícias. Quase 300 foram denunciadas à justiça. Precisamos usar com mais eficácia as corregedorias de polícia, que podem ajudar muito. Os corregedores de polícia podem ajudar a identificar quem são policiais que nós hoje não vemos, que não estão no nosso radar, mas que efetivamente demonstram participação na milícia. Isso é importante. Trabalhar em conjunto, né, para tirar todas essas pessoas, esses males das comunidades aqui do Rio. O juiz Marcelo Bretas elevou a pena de Sérgio Cabral a mais 33 anos e 3 meses de prisão, depois de desconsiderar os depoimentos do ex-governador por falta de provas. Nesta decisão, Cabral, que já acumula 266 anos de prisão, foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-chefe do Executivo Fluminense afirmou durante o interrogatório que desconhecia atos de corrupção e o destino final dos valores relativos dos irmãos Chebar. É a 12ª condenação dele na Lava Jato. E chegou a hora de falar de futebol. Hoje tem Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro recebe o Atlético Mineiro às 8 da noite no Maracanã. Já o Vasco pega o Avaí daqui a pouquinho às 7h15 na ressacada, tentando se afastar da zona da confusão. O Vasco busca a 4ª vitória fora de casa. O foco é se afastar do Z4. Hoje, na zona intermediária, com 27 pontos, a 5 da zona da confusão. O Cruz Maltino quer pensar mais alto no campeonato. O que o Vasco precisa é sair fora de casa, conseguir ganhar 3 pontos e chegar em casa e ratificar isso, que é o que realmente vai permitir o Vasco se distanciar um pouco da zona de rebaixamento e permitir nós já pensar em alguma coisa mais importante. Leandro Castan e Marrone estão suspensos. Ricardo Graça e Ribamar são substitutos. Já o Flamengo de Jorge Jesus quer ampliar a vantagem na liderança. Para isso, precisa vencer o Atlético Mineiro hoje no Maracanã. O português ainda tem desfalques importantes. Gabigol e Rodrigo Caio estão com a seleção brasileira. Arrascaeta e Felipe Luiz estão machucados. A tendência é que o Mister repita a escalação da última partida contra a Chapecoense. Já mostramos que temos um elenco forte. Qualquer um pode jogar. É um momento em que necessitamos de todo o elenco. Todos são importantes. Quem entrar na zaga, tenho certeza que cumprirá seu papel. Creo que vai cumprir com as expectativas do equipo. Ontem o Fluminense não saiu do 0-0 com o Cruzeiro, em jogo movimentado no Mineirão. Fred, ex-Flu, chegou a marcar para a Raposa, mas o gol foi anulado pelo VAR. Comandado por Bruno Lazzaroni, o Botafogo venceu o Goiás por 3-1 e quebrou um jejum de 5 jogos seguidos sem vitória. O alvinegro agora aguarda a chegada de um novo treinador. O preferido da diretoria é Alberto Valentim. Boa sorte aos cariocas. E a gente faz uma rápida pausa e depois do intervalo, deslizamento de terra assusta motoristas na rodovia Presidente João Goulart, em Nova Friburgo. Uma pessoa morreu e outras 4 foram baleadas durante uma operação da PM na comunidade Para Pedro, no bairro Colégio, na zona norte aqui do Rio. Nesse momento, um protesto de moradores interdita a estrada do Colégio e um trecho da Avenida Pastor Martin Luther King Jr. O metrô Rio informou que o acesso à estação de Colégio está temporariamente fechado. Atenção na região. E olha só, gente, o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou entre agosto e início de outubro 19 casos de sarampo. Quem vai falar sobre esse assunto é a Daniela Dias, da rádio Band News FM.
O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou entre agosto e o início de outubro 19 casos de sarampo. No ano anterior, nenhum caso foi identificado pela Secretaria de Saúde. Apesar do alto número, a pasta nega que haja qualquer indicação do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde de que tenha uma epidemia na cidade. Com os casos, as ações de bloqueio da doença foram intensificadas. 1.346 doses da vacina foram aplicadas em localidades que precisavam receber a vacinação. Essa ação começou na segunda-feira e vai até o dia 25 de outubro. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e as que estão com a caderneta de vacinação desatualizada. O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira, chegou a falar que 8 dos 19 casos que foram descobertos foram encontrados em uma única família. Só em 2019, 57 casos de sarampo foram registrados em todo o estado aqui do Rio de Janeiro. A campanha de vacinação nacional contra o sarampo acontece até o dia 25 de outubro. Já de 18 a 30 de novembro, o foco serão os jovens adultos entre 20 e 29 anos. E um deslizamento de terra interditou a rodovia Presidente João Goulart, em Nova Friburgo. Quem traz as informações é a Juliana Neves. Boa noite, Natasha. É aquilo, né? Choveu. Começam os transtornos em várias cidades do estado e hoje essa queda de barreira aconteceu ali na rodovia Presidente João Goulart, que é o trecho da RJ 116 que liga Itaboraí a Itaperuna, lá no noroeste do estado. Para ser mais precisa, o deslizamento aconteceu na Serra dos Três Picos, na altura de Cachoeiras de Macacu. E a cena foi flagrada por motoristas que passavam pelo local. E dá para perceber pelo vídeo que foi muita terra que desceu. Felizmente, nenhum veículo foi atingido e ninguém ficou ferido, mas quem trafega por esse trecho teve o itinerário alterado, já que a pista está interditada nos dois sentidos. A Rota 116, que é a concessionária que administra essa rodovia, informou que técnicos estão analisando o movimento de terra na encosta para iniciar, assim, os trabalhos de desobstrução da via. Quem usa essa rodovia, principalmente para ir para Nova Friburgo, está gastando bem mais tempo na viagem, mas tem alternativa. Pode acessar a RJ 122 numa saída ali no quilômetro 33,5 da RJ 116 e seguir pela BR até a rodovia Terefri, que é a Teresópolis-Friburgo. E vale aquele alerta: chuva, pista molhada, risco de queda de barreira, é bom ter cuidado redobrado na estrada. Natasha. E olha só, o Ministério Público está tentando reduzir o valor que eles chamam de abusivo cobrado pelo estacionamento do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Quem conta os detalhes é a Tatiana Campbell. Mesmo após o Ministério Público pedir na Justiça que a Prefeitura e a Tecnoparque sejam multadas em R$1 milhão, a solicitação ainda não foi analisada. De acordo com o MP, as cobranças nos estacionamentos do entorno aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas é abusiva. Antes o valor era de R$2 por dia, entretanto, desde que a Tecnoparque assumiu o local em dezembro de 2017, o preço varia entre R$6 e R$10 por hora. O Ministério Público solicitou que tanto a empresa quanto a Prefeitura sejam multadas por causar lesão aos motoristas que estacionam aqui na Lagoa. O MP pede ainda que a cobrança atual seja suspensa e os valores retornem ao de antigamente. A Prefeitura afirma que o contrato com a Tecnoparque trouxe benefícios para a cidade, já que antes essa área era dominada por flanelinhas. Já em relação aos valores cobrados pela empresa, o município disse que, diferentemente do que argumenta o Ministério Público, os preços estão bem abaixo dos cobrados em outros estabelecimentos aqui da região. E questionado sobre esse assunto, o prefeito Marcelo Crivella falou da criação de um novo aplicativo de monitoramento de vagas. Vamos ouvi-lo. Há um ano a Prefeitura está elaborando um sistema chamado Carioca Parking para que todos os cariocas, em qualquer lugar da cidade, possam saber onde estão os estacionamentos, quanto custa cada hora que vão passar ali, de maneira digital. É o nosso aplicativo. Isso tudo sem desabrigar os guardadores, aqueles oficiais. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai ganhar muito. Nós vamos organizar e o Ministério Público não vai reclamar mais, porque toda a cidade vai ter as suas vagas de automóvel digitalizadas. A seguir, rodas de samba viram patrimônio cultural e imaterial do Rio. Agora, mais de 200 eventos pela cidade farão parte de um calendário oficial. Jornal do Rio.
259 rodas de samba ganharam agora um selo de qualidade e foram reconhecidas como Patrimônio Imaterial do Rio. As rodas também receberam alvarás da Prefeitura para reduzir essa burocracia na hora de colocar um evento na rua. E na palma da mão, até o prefeito acompanhou a roda de samba que movimentou o Palácio da Cidade nesta quinta-feira. Foi o lançamento do calendário oficial de rodas de samba do Rio. 259 ganharam credenciais distribuídas pela Prefeitura que vão reduzir a burocracia para realizar o evento. Ali vai ter a Conlup fazendo a limpeza de todo o lixo, os vizinhos não vão reclamar. Vai ter a Rio Luz também, que vai fazer a instalação elétrica, vai melhorar a iluminação, a guarda municipal, que vai cuidar da segurança. Quem trabalha com esses eventos sabe bem a importância de sair daqui com o certificado na mão. Mais do que ganhar um alvará, né? Mais do que um calendário oficial. A gente sai daqui com reconhecimento de uma luta. Que já aconteceu várias vezes em outras rodas, até o samba na feira chegar no meio do samba e embargarem. E é muito chato, você gasta, investe. E o evento não acontecer devido à falta de liberação é muito chato. Através do site oficial Diálogos Rodas de Samba, pelo Rio, pode até encontrar a data e o local dos eventos. Durante a elaboração do projeto, um levantamento mostrou que as rodas de samba movimentam cerca de 75 milhões de reais por ano, levando mais de 1,5 milhão de pessoas para as ruas. As rodas de samba ganharam até selo de qualidade. São, a partir de agora, patrimônio cultural e imaterial do Rio. Uma forma de reconhecer a importância desses eventos já tão tradicionais. Enfim, da cultura da cidade do Rio de Janeiro, importante para o turismo também, cada vez mais os turistas têm frequentado as rodas de samba, as mais tradicionais, então para a gente, para a Prefeitura do Rio, para o prefeito Marcelo Crivella, é uma grande alegria poder colocar esse carimbo de qualidade nessas rodas de samba. E nesse clima de samba, patrimônio imaterial do Rio, a gente encerra o Jornal do Rio, que volta amanhã. Eu estou te esperando 10 para as 7 da noite. Tchau, tchau.